Eu, menina, babado e confusão. Renovação da masculinidade e da feminilidade. Cada um traz a individualidade para a união. E nessa união aperte. A esposa afirma o marido como homem, mas ao mesmo tempo desafia a masculinidade dele. Ai, que saco. A gente precisa começar do começo. Então, assim, parte 1, né? Vamos cuidar da parte 1. Lembrando que essa live é uma sequência de estudos sobre o livro do Hellinger, tá? Que é o tema, que é um dos temas a serem abordados na supervisão que começa sexta-feira. Beleza? Vamos passar o carnaval juntinho fazendo supervisão de terapia. Aqui, ele começa, parte 1, a fenomenologia dos sistemas de relacionamento íntimo. Gente, se eu estou falando de fenomenologia, de sistemas e de relacionamento íntimo, já dá 3 livros separados. Primeiro, o que é fenomenologia? Todo mundo aqui estudou fenomenologia, todo mundo sabe qual é o observar fenomenológico? Ponto. Segundo ponto, todo mundo sabe a diferença entre observação sistêmica, linear, dual, analítica. Então, se ele está falando da fenomenologia em sistemas e em relacionamento íntimo, de novo, o que é relacionamento íntimo? Percebe que a gente precisa estar muito atento aos detalhes dessa leitura? É por isso que virou confusão, porque qualquer um pegou para ler de qualquer jeito como livro de autoajuda. Eu peguei 2 temas aqui pra gente falar hoje, que é o tomar o pai e a mãe e a questão da homossexualidade. Por quê? O Hellinger fala que a homossexualidade pode, aqui muitas vezes, decorre de uma identificação com o ancestral do sexo oposto que foi excluído e não honrado. E assume esse papel para equilibrar o sistema. Gente, isso não existe, tá? Por favor. Isso aqui é ignorância. Agora a gente precisa fazer um recorte. O Hellinger era um cara homem, branco, hétero, nórdico, religioso, a seu tempo. Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade de psicologia aqui em Portugal, os meus professores estudaram a homossexualidade como doença. No tempo deles era ensinado na faculdade como doença. No nosso tempo já era diferente. Então, houveram, graças a Deus, adaptações, mas eu preciso entender que quando o Hellinger fala, ele está falando do tempo dele, do que ele aprendeu no tempo dele. No tempo dele, ele aprendeu a procurar uma justificativa de dizer que isso aqui está errado, que tem que ser consertado. Tá certo? Ou que tem um porquê maior para isso acontecer. Então, a gente precisa fazer esses recortes também. Então, quando ele fala que a homossexualidade é isso e aquilo, eu preciso lembrar das influências do pensamento dele. O nosso pensamento não é livre. Se eu disser agora, gente, os nossos ancestrais são indígenas, então nós vamos tirar a roupa, vamos todo mundo viver pelado. Algumas pessoas vão gostar muito dessa ideia, outras pessoas vão dizer, Deus me livre, eu não fico pelada nem na frente dos meus filhos. Eu mal fico pelada na frente do meu marido. Como é que eu vou viver dessa maneira? Então, as influências do nosso pensamento, do nosso comportamento, vão limitar a nossa observação e a nossa adaptação. Então, quando o Hellinger fala as besteiras que ele fala, Hellinger fala besteira? Fala. Que para mim são besteira, mas que no tempo dele eram verdades absolutas. Faziam sentido e faziam verdade. Quando ele fala dessa questão da homossexualidade, eu preciso me lembrar que ele era um religioso. E que na religião que ele defendia, existem manifestações contra esse comportamento da homoafetividade. Então, obviamente, isso vai influenciar na fala dele. Ontem a gente falou sobre a tal da oração. Que ele falou, aqui eu faço a oração não sei de quê. No Brasil é crime. Você colocar a fé como parte de um processo terapêutico é crime. Estado é laico, posso fazer isso. Não posso dizer pro outro que ele vai melhorar de acordo com a minha fé, certo? A não ser que eu tenha feito isso lá na venda inicial. Então tem vários aspectos. O fato dele ter sido uma pessoa religiosa faz com que ele acredite que essa repetição dessa oração vá trazer um benefício. E pode ser até que dentro da experiência dele, do observar dele, ele tenha comprovado isso. Eu não posso trazer isso como um pressuposto terapêutico. O que é um pressuposto? É uma coisa que eu posso replicar. Que eu posso sair fazendo. Mesma coisa a questão da homossexualidade. Tá certo? Da homoafetividade, desculpa.
Então, vamos fazer o seguinte. E aí tem uma coisa que ele fala muito, que é o tomar o pai e a mãe. Vamos tomar o pai e a mãe. Você tem que tomar o seu pai do jeito que ele é, sua mãe do jeito que ela era. Vamos para a tradução? Vamos para a tradução, porque tomar é um termo que vem do espanhol. Em espanhol, tomar é pegar. Para nós, tomar é tirar de alguém. Eu vou tomar isso de você, tá certo? Esse termo no espanhol, ele é utilizado para absorção, ou seja, existe o tomar no sentido de beber, mas no sentido de absorver aquilo como verdade. Então você me diz assim, nossa, Leiliane, eu acho que a tua vida vai melhorar daqui pra frente, eu sinto isso. E essa palavra que você falou pode passar desapercebida por mim, eu dizer, ah, beleza. Ou aquilo pode me atravessar, que a gente vai falar de assentimento, né? Aquilo pode me atravessar e eu tomei aquela palavra e eu agarrei naquilo e aquilo se tornou verdade para mim e aquilo vai acontecer. Então, tomar, quando o Hellinger fala tomar pai e mãe, existe esse sentido. É engraçado que tem alguns cursos que dão um copinho dizendo, né, pai e mãe, tomar todo dia, para você engolir o pai e a mãe, né? Enfim, fazendo uma piada de duplo sentido. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que a referência linguística do uso dessa palavra é o fato de eu me fortalecer nesse vínculo. Ou seja, quando eu digo assim, você não me pega na burocracia porque eu sou filha de Mazé, meu amor. Eu estou tomando essa parte da minha mãe. Eu estou me fortalecendo e me validando como pessoa na vida através desse pedaço da minha mãe que eu estou trazendo com mais força. Ou seja, é um escudo, é uma referência, é uma fortaleza na minha vida ser filha de Mazé. Porque minha mãe era muito, né, da burocracia, ela era bancária, me ensinou muito bem. Então, todas as minhas amigas, quando tem alguma coisa para resolver, elas falam, Chico, como é que faz isso aqui? Que tu é a mulher dos papéis. Eu digo, claro, eu sou filha de Mazé. Então, nesse momento, eu estou tomando essa parte da minha mãe. Eu posso não tomar essa parte da minha mãe. Eu posso dizer, detesto burocracia. Não aguentava ver mamãe embriagada de papéis a vida inteira. Então, eu continuo tendo essa mãe, continuo sendo filha, mas eu não me apossei disso, não trouxe isso para mim como realidade. Quando eu falo que, e aí vem a questão da linguagem determinista, tá certo? A gente precisa entender que o alemão é muito diferente do português, que a comunicação em países germânicos é muito diferente da comunicação de países latinos. Eu estava aqui traduzindo um texto nesse instante, e é muito difícil encontrar palavras para descrever a mesma coisa, porque é um livro de sentimentos. Então eu vou ter os sentimentos no sentido de adjetivo e de verbo, mas eu não vou ter no sentido de relação. Então o idioma germânico, ele é muito linear e muito rígido, né? Ele tem uma base muito restrita. Então, por exemplo, aqui existe um termo que é hen. Hen quer dizer nenhum. Quando as pessoas me perguntam assim, quantos você tem filhos? Eu não digo, eu não tenho filhos, como nós dizemos em português. Eu digo, eu tenho nenhum filho. Ich habe keine Kinder. Então, quando eu falei que habe keine Kinder, eu tenho nenhum filho, aqui, para eles, nenhum é o contrário de um. Então, é zero. Tá tudo bem. Se eu traduzo isso para o português e falo, eu não tenho nenhum filho, a ideia que se passa é que eu não tenho nem quero ter, porque eu dou uma ênfase muito maior. Então, a gente precisa também estar atento a essas questões da tradução. Então, quando o Hellinger vai falar essa história do tomar o pai e a mãe do jeito que ele é, dizendo sim a tudo como foi, a tudo como é, eu preciso olhar a base do idioma do que isso quer dizer. Isso quer dizer o quê? Que eu vou renunciar ao pai e à mãe da fantasia e vou lidar com o pai e com a mãe real, que o meu adulto consegue enxergar. A minha criança, ela vai ter muitas fantasias. O meu pai, até os 12 anos, né, vamos estudar pedagogia, até os 12 anos o meu pai vai ser meu marido, meu herói, meu amigo, né, meu pai, ele vai ser tudo pra mim. A criança, a partir dos 10 anos até os 12, ela começa a separar. Ela fala, não, esse é amigo, esse é pai, esse é irmão, esse aqui já é um que eu acho mais bonitinho, que talvez eu vá dar uns pega nele. Então, eu vou separando essa seção. Quando eu tenho alguma dor, algum trauma, alguma falta, o que acontece? Eu fico com o pai da fantasia da criança. O meu pai é o meu eterno herói.
Meu pai, eu escuto isso em consultório todo dia, o meu eterno herói. E aí eu passo a lidar com esse pai, eu sou adulto, já conheço a vida de adulto, já sei que a vida não é esse mar de rosas, que era na minha infância, porém, entretanto, toda a vida, eu não consigo tomar esse pai, ou seja, eu não consigo renunciar ao pai da minha fantasia e lidar com o pai da minha realidade. Então é isso que ele diz quando ele diz, você precisa tomar o seu pai do jeito que ele o seu pai é isso aqui, ele pode ser cachorro, bandido, safado, salafra, o que for, é o pai que tem. E nesta vida a gente só tem um, né? No aspecto biológico, no aspecto relacional, eu posso ter outro pai. Meu avô pode se tornar meu pai, meu tio, eu tenho para mim ele é o meu pai, o marido da minha mãe para mim é o meu pai, não é o meu pai biológico. E essa relação, ela não depende da ausência. Ou se você vai ouvir muito nas famílias, e daí a questão do que é um observar sistêmico, do que é uma terapia sistêmica, as famílias dizem assim, eu dizia muito isso da minha primeira filha, mas as famílias dizem muito assim, essa daqui é minha filha, quer dizer, minha não, da minha irmã eu só fiz parir, porque é igual a minha irmã, só quer saber da minha irmã. Ou seja, mesmo a mãe estando presente, mesmo a mãe estando lá cuidando dessa criança, a própria mãe percebe que o vínculo materno foi montado com a tia, que até fisicamente eles se parecem, e a epigenética já mostra isso, né, que há essa alteração, por isso que as crianças que são adotadas, elas mudam, né, elas ficam parecidas com os pais, o DNA delas se altera. Então você vai ouvir dentro da relação familiar que a família entende isso, e a família sinaliza isso. E de repente, eu vou atender uma família, e eu venho com um pensamento enrijecido, linear, de uma linguagem enrijecida, que diz que você tem que tomar o seu pai e a sua mãe. Primeiro que lá no começo do livro ele diz, você não tem que fazer nada. Eu li isso na primeira live, tá? Que você não tem que você etc, etc, etc. Tá no livro, não saiu, não é fonte da minha cabeça, tá lá. Eu li e citei aqui qual era a página. Se eu vou com o meu olhar rígido, eu digo, não, tá errado, porque a tia tá ocupando o lugar da mãe. Eu tenho que, as coisas precisam estar na ordem certa. Que ordem? Quem determinou essa ordem? Quer dizer que eu sou vinculada à minha tia, desenvolvo uma relação, você tá comigo 50 minutos, e aí você vai me dizer que eu me relacionei errado com ela a vida inteira, que eu tenho que jogar isso tudo pra cima, porque minha mãe é minha mãe, e minha tia é só minha tia, e olha a bagunça que isso vai gerar em vários níveis de relacionamento e organização dessa criança. Eu não sei que experiências ela viveu a vida inteira para tomar a tia como mãe. Não sei. E de repente eu vou tirar isso dela. De repente eu vou, porque eu quero tirar isso dela. Isso acontece muito com mães de crianças atípicas, quando alguém de fora vem querer convencer a mãe que ela não sabe cuidar daquele filho, que ela não vê que ele é doente, que ela é isso, que ela aquilo, que ela aquilo outro. E aí eu tiro dele a mãezinha, aquela mãe que ele tem, que do jeito dela, ela vai ver o luto dela, os atravessamentos dela. Então essa história de tomar o pai e a mãe, isso é uma coisa que a gente faz durante a vida inteira. Não quer dizer que eu vou fazer uma constelação e hoje eu tomei a minha mãe, eu tomei o meu pai. Trazendo também as ressalvas dessa relação. Trazendo as ressalvas do crime, trazendo as ressalvas dos limites. Dependendo do que aconteceu na minha família, ouvir o nome do meu pai me traz dores, me traz traumas. Então eu tenho violência intrafamiliar, onde o pai mexe com a filha. Eu tenho violência intrafamiliar, onde o pai espancava o filho. Né? Nós temos isso muito, de ver no jornal o filho matar o pai para ele parar de bater na mãe. Como é que eu vou olhar para esse menino e vou dizer, você tem que tomar o seu pai? Diga assim, a tudo como foi, a tudo como é. Não existe. Não existe. Isso é desumano. Primeiro, porque lembra a live número 1, aonde chegou o crime não é nossa tarefa, ok? Aonde chegou o crime, quem resolve é a justiça. Segundo, ressalvas, literalidade da linguagem e linguagem rígida, tá? Não posso dizer para esse menino, tome, você tem que tomar o seu pai e dizer sim a tudo como foi, a tudo como é. Hellinger não desceu da montanha com os 10 mandamentos. Mesmo que tivesse descido, eu teria o livre-arbítrio de ceder ou não, tá? Então o que acontece é que nós, como povos colonizados, somos colonizadores, né? Nós temos uma comunicação extremamente imperativa. Faça, comece, diga,
pegue isso, pegue aquilo, vá para não sei aonde, faça. A gente fala dando ordens o tempo inteiro. E a gente não percebe, porque o idioma que a gente aprendeu foi esse, tá certo? Então, se a gente junta a nossa comunicação imperativa, influência da colonização, a comunicação rígida, que é o alemão, a tradução literal, não sei quem traduziu esses livros, mas não tá boa a tradução. A tradução muito literal, entre o que se diz e o que se quer dizer, no nosso idioma, tem muita diferença, tá certo? É muito difícil fazer uma adaptação dessa. Se eu não consigo fazer essas ressalvas, eu vou procurar uma receita de bolo. Eu vou procurar o que eu mais vejo na internet, as pessoas me dizem assim, tá, Leiliane, mas por onde que eu começo? Quando é que eu termino? Como que eu sei que esse é o tema do cliente? Eu não estou falando com o cliente. Eu não aprendi o básico da terapia. Eu não aprendi o básico que é escutar. Eu só aprendi a avaliar e a ter uma receita de bolo que eu vou dizer para ele o que ele vai fazer e a partir daqui a vida dele vai dar certo. Eu vou descobrir qual é o problema dele e na hora que eu descobrir, mostrar para ele qual é o problema, pronto, a vida dele tá pronta. Acorda, papai. Volta lá pro título. Fenomenologia dos relacionamentos. Cada relacionamento possui a sua fenomenologia. E a fenomenologia é algo que se transforma, ou seja, é algo que se adapta, é algo que se modifica. Não existe uma razão única. Eu não acho a raiz do problema do meu cliente. Eu acho um marcador. Mas a raiz eu não vou achar nunca, nem ele. Nem ele. Eu vou achar algum marcador, algum eliciador, que a gente chama, né, no behaviorismo. Por exemplo, quando eu escuto aquela música, eu revivo aquela cena, né? Então eu elicia o trauma, elicia o comportamento, elicia a dor, elicia de novo a situação. Mas eu não vou encontrar, e nem é minha tarefa encontrar. Porque se nem ele achou, não é minha tarefa encontrar. A minha tarefa é acompanhar ele dentro do que dá para ser feito hoje. E essa é a grande questão, por isso que eu estou fazendo a supervisão, porque essa é a grande questão que as pessoas trazem para mim. A dor de eu, como terapeuta que morri de estudar, que toda semana eu compro um curso, a dor de eu não ser o mestre dos magos, não sou eu que apareço e dou a solução e todo mundo me agradece, me ama e eu sou maravilhosa. Não é possível. Não é possível que eu estudei tanto e ninguém vai reconhecer o quanto eu sou bom. Não é possível que a minha tarefa aqui não é dizer para ele que se ele fizer um bioalinhamento, que se ele fizer uma ferramenta não sei de que, se ele fizer uma hipnose não sei de que, se ele fizer um Theta Healing não sei de que, a vida dele vai mudar. Não acredito, Liliane. Se você quiser trabalhar com abordagem fenomenológica e sistêmica. Mas se você quiser trabalhar com avaliação e diagnóstico, é outro setor, tá certo? Percebe como a gente tem vários pontos? Então, assim, quando eu falo mal do Hellinger todo dia, mas eu falo bem também. Porque o que mais aconteceu de problemas com o Hellinger, com o que o Hellinger escreveu, tem a questão da tradução, tem a questão da temporalidade, tem a questão da literalidade da linguagem. E tem a questão da banalização do conhecimento. Assim, se eu estou num país onde eu não posso ter nenhuma apologia, né, ao que o Hitler fez, e o cara escreve uma carta por Hitler, e eu traduzo isso, e tento ensinar para as pessoas que existe um movimento sobre isso, eu já estou cometendo crime. Já estou fazendo apologia. Então tem muita banalização também da coisa. Tem coisas que não eram para ter chegado pro lado de cá. Eram para ter ficado lá. Fazia parte da experiência pessoal dele, das catarses emocionais dele, e não de processos terapêuticos de outras pessoas. Tá? Mas chegou. E aí nada mais, né, nada mais fanático do que um novo convertido. E aí os novos convertidos saíram, né, descendo a ladeira, tentando limpar isso de algum jeito, arrumar. Gente, não dá pra remendar não, tá? Não dá. Ai, mas eu entendo o que ele quis dizer quando ele mandou uma carta lá pro fulaninho. Isso é problema dele com o fulaninho. Essa carta nunca era pra ter virado livro. É problema dele com o fulaninho dele. Catarse emocional individual. Se eu estou numa sequência de livros onde as pessoas estão usando esses livros e os livros dizem assim, ó. O livro diz assim, ó. Hellinger, criador de uma nova abordagem da psicoterapia sistêmica. Com Gunther Weber, best-seller na Europa. Quando eu trago todo esse apelo
de comunicação e em sequência eu faço uma tradução dessa, eu estou dizendo que tá tudo certo. E não tá. Não tá. Tá certo? Então tem muito babado. Mas o que eu acho mais legal é que assim, o movimento de seita, que eu digo mesmo, o movimento do Hellinger no Brasil, não do Hellinger, mas o movimento das pessoas que se dizem, né, Hellingerianos, etc, etc, é um movimento de seita. E assim como o movimento de seita acontece no Brasil, as pessoas não leem. Mesma coisa esse povo de internet que fica brigando por religião e eles não leram nada de Bíblia, né? É a mesma coisa. Os do Hellinger é a mesma coisa. Não leram nada dos livros. Só pegam ali as citações que um ou outro falou num curso, ficar assistindo constelação e aí daí pra frente é só pra trás. Tá bom? Tá tudo bem, gente? Vou terminar de beber meu vinho, vou dormir, que aqui já vai dar meia-noite. Amanhã é a última live, então se você tiver... Caiu um pedaço de queijo dentro do meu vinho. Se você tiver alguma observação, alguma perguntinha, manda que amanhã a gente conversa, tá bom? Cheiro.